Olá, gente, 18h30, estamos aqui ao vivo. Vamos esperar um pouquinho. Tocando aquela playlist que eu falei pra vocês, Hits Felizes do Spotify, que eu gosto bastante. Vamos entrando, vamos clicar no aviãozinho ali, mandar para alguém que vocês acham que vai se interessar pelo assunto. Então hoje eu vou falar sobre a minha história com relação à obesidade. Então isso é uma coisa que quem me conhece sabe que isso faz parte da minha vida, essa luta, né? Que tem vários colegas meus médicos e nutris e tal que não gostam de chamar dessa forma e talvez não vão concordar com o que eu fale, né? Mas eu tô aqui para falar da minha experiência pessoal, né? Eu não trato isso, eu não sou médica especializada nisso. Eu tô aqui para falar de mim, né? Da minha experiência e como eu lidei com isso a minha vida inteira, né? As coisas que aconteceram, as decisões que eu fui tomando, as decisões que foram tomadas pelos meus pais, por mim. Então eu quero contar pra vocês isso, né? E eu procuro não cometer os mesmos erros com o Gabriel, porque a genética não é mole, né? E os meus pais sempre fizeram tentando acertar, né? Eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito por mim, eles fizeram. Então, assim, vou começar do início, tá? Eu vou tentar ser o mais breve e mais objetiva possível, porque não é fácil a gente falar da vida da gente, assim, né, rápido. Mas enfim, eu já nasci uma criança, eu nasci com pouco peso, e fui engordando ao longo hábitos, né? Antigamente tinha essa mania de botar açúcar em mamadeira, guaraná para nenê, bolachinha maisena, enfim, a minha mãe conta umas coisas que são barbaridades hoje em dia, né? Que eram feitas. E antigamente era bonito, né? Um bebê gordo, né? Um bebê. Então tem fotos minhas de nenê, é a coisa mais linda. Sempre chamei atenção, porque loirinha de olho azul, gordinha, bochechuda, coxudinha, né? Então era isso que era bonito, né? E um pediatra ensinou a minha tia, dá pro meu primo, 3 colheres de sopa de açúcar na mamadeira. E a minha tia contou pra minha mãe, e a minha mãe começou a fazer isso comigo. Então acho que é aí que começou a minha sina, né? Mas enfim, a minha mãe fez sempre tentando, né, acertar, obviamente, nunca um pai e uma mãe querem o mal dos filhos. Mas aí começou aí, sempre fui uma criança gordinha. Quando eu cheguei aos meus 8 anos de idade, eu tava bem obesa, né, e os meus pais se preocupavam muito comigo em função disso. Então eles resolveram me levar no melhor endocrinologista do estado, mais famoso, mais conhecido, e me levaram, né, nesse endócrino, e eu fiz acompanhamento com ele durante 4 anos. Esse endócrino me deu uma dieta extremamente restritiva, né? E eu me lembro que o meu aniversário é 8 de abril e a consulta era por aí. E a consulta foi em seguida da Páscoa. E eu me lembro que eu tinha ganhado uma sacola de chocolates. E ele fez uma proposta pra mim, que eu trocasse aquela sacola de chocolates por algum presente. Então imagina uma criança de 8 anos ter que trocar uma sacola de chocolate por um presente. Enfim, a gente foi, né? A mãe me levou no centro, eu escolhi uma boneca, a mãe comprou essa boneca, várias roupinhas para essa boneca, eu adorei essa boneca, enfim, fiz a troca, né? Só que a minha irmã continuou comendo chocolate, meus pais continuaram comendo chocolate, eu que não podia. E a dieta era extremamente restritiva. E eu me lembro que nessa época a dieta era extremamente restritiva a ponto de eu ir nos aniversários e não poder comer nada. Então eu já ia lanchada, eu já ia, né? Já tinha comido a minha gelatina com um pouquinho de leite em pó por cima, ou então a minha fruta, né? Ou então o meu pãozinho sem miolo, porque na época não tinha essa coisa de pão integral. Era extremamente restritivo. Refrigerante, assim, eu cheguei a esquecer que gosto tinha uma Coca-Cola. Eu fingia que a gema do ovo era um docinho, de tanta vontade que eu tinha de comer doce. Então eu fiquei 4 anos nessa dieta restritiva, emagreci 12 quilos ao longo do meu crescimento. Então eu cheguei aos meus 12 anos uma criança magra. E até aí eu fui até a minha adolescência, né? Até o momento em que eu me dei conta que eu podia comer o que eu quisesse. Então comecei a comer escondido, comecei a buscar as coisas que eram proibidas pra mim, e eu comecei a comer escondido do meu pai e da minha mãe.
E aqui assim, ó, eu sei do fundo do meu coração que meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles podiam, né? Eles se preocupavam com a minha saúde e fizeram isso pro meu bem. Mas eu acho que foi aí que começou o grande problema. Então, fazer uma dieta restritiva para uma criança, eu acho muito complicado. O Gabriel, ele tá dentro do peso dele, apesar da genética dele ser bem complicada, né? Eu, o pai dele, a minha família, meus pais não são gordos porque se cuidam muito, né? E o Gabriel tá no peso porque eu cuido demais da alimentação dele, mas sem ele perceber, sabe? E eu não restringo nada. Final de semana ele pode comer um chocolate. Às vezes a Dinda dele chega, né, Dani, com um Kinder Ovo do supermercado dia de semana. Eu não nem falo nada, eu deixo ele comer. Só que ele sabe que açúcar faz mal para os dentes, que açúcar faz mal para a saúde. Então ele mesmo diz: mãe, eu não vou comer agora porque hoje eu já comi uma bala, né? Então eu não vou comer mais porque tem açúcar. Então acho que essa questão da conscientização, né, é mais importante. Enfim, cheguei na minha adolescência gordinha, com uma autoestima baixa. Nunca me achei atraente, né, para os meninos, para os rapazes. Sempre achava que quem se aproximava de mim estava afim das minhas amigas, enfim. Entrei na faculdade, quis fazer medicina, fiz 3 anos de vestibular, porque meu pai disse que eu teria que entrar numa federal, enfim, né? Passei no vestibular na FURG em Rio Grande. E aí na faculdade eu entrei acima do peso, mas não era uma obesidade mórbida, era obesa. No 2º ano da faculdade eu conheci um namorado, comecei a namorar ele. E a família dele comia muito. Então, assim, as minhas cunhadas chegavam a me ligar no meio da tarde. O que nós vamos fazer de noite pra comer? O que nós vamos fazer? Que doce tu quer? Que isso aqui. Então, assim, eu fui comendo ao longo de 5 anos, de 4 anos. Eu fui comendo e não fui me dando conta. Eu tinha namorado, eu tinha amigos, eu tinha uma vida normal. Então, isso eu não me enxergava. Eu olhava no espelho e não me via. Simplesmente eu não via. Minha mãe dizia: porque tu tá enorme, tu tem que emagrecer, tu tem que fazer alguma coisa, olha a tua saúde. E eu não achava que era tanto assim. Até que um dia, ó, melhor a dieta é a consciência mesmo. É verdade, né? É verdade. Tem que ter o equilíbrio, né? Então, mas sempre assim, sempre os meus pais tentando cuidar da minha alimentação e eu comendo por fora. Na cantina do meu colégio, e assim a gente ia. Aí uma coisa que eu me lembro quando eu era pequena, assim, eu levava de merenda no colégio ovo cozido, eu levava bolachinha integral com requeijão feito em casa, desnatado, e eu ficava babando nos lanches das minhas amigas, sabe? E tinha uma amiga minha, Lu Lerro, ela é pediatra hoje. A Lu comprava no bar do colégio uma recheada, que era um pão com presunto e queijo, assim, uma coisa muito simples. E ela adorava minhas bolachas, a gente trocava. E eu comia o pãozinho dela e ela comia minhas bolachinhas. Então isso é uma coisa que eu me lembro até hoje, a gente fala até hoje nisso. Então gerou uma fixação na comida, né? Essa questão da restrição. Mas enfim, na faculdade engordei. Cheguei a 123 quilos sem me dar conta. Quando eu passei pro último ano da faculdade, que a gente chama que a gente faz estágio só, não tem mais aulas, né? A gente só vai passando e acompanhando as áreas, né, da medicina. Quando eu passei pro último ano, um dia eu fui comprar calcinha e sutiã na Renner, porque eram os únicos que me serviam. Roupa eu só mandava fazer, não tinha roupa que comprasse. E aí eu fui comprar calcinha e sutiã na Renner. E aí, nesse dia, assim, a Renner tem espelhos por tudo que é lado, assim, não sei como é que é hoje, faz tempo que eu não vou, mas tinha espelho na frente, do lado, assim, nas laterais, e eu me enxerguei, assim, ó, naquele dia eu olhei, eu nunca vou me esquecer, dia 22 de dezembro de 1999, um ano antes de eu me formar. Naquele dia, eu me olhei e me vi, eu vi o tamanho que eu tava, eu enxerguei aquela Letícia que eu não tava enxergando, e me deu uma tristeza tão grande, eu fiquei tão chocada com aquilo, que eu pensei: meu Deus, como é que eu consegui chegar nesse ponto? Como é que eu cheguei nesse ponto? E as pessoas me avisavam, e eu não me dava conta. Eu sentei, eu chorei tanto naquele dia, e ali sentada, naquele provador, eu decidi que eu ia mudar minha vida, que eu não queria aquilo mais pra mim. E aí foi dia 22 de dezembro, então assim, a véspera de Natal, de Ano Novo, de comilança, né? Fechei minha boca. Imprimi na época, não tinha essa coisa de internet, a internet era discada, né? Não tinha Google, era uma pesquisa vagabunda do Yahoo, não me lembro. E aí eu peguei uma tabela de calorias
E aí eu imprimi tudo, deu uma pasta desse tamanho, assim. E eu comecei a contar caloria. E eu sei que isso que eu fiz não se faz, eu fiz uma dieta extremamente restritiva. Na época a gente lançava a mão das anfetaminas, que hoje em dia não se usa mais, são proibidas. E eu usei uma anfetamina pra me dar um impulso, né? E eu fazia uma dieta extremamente restritiva. E eu passei 1 ano, eu comecei a caminhar. E eu me lembro que eu caminhava, me assava muito no meio das pernas e os pés, porque eu inchava muito. Então eu caminhava de maiô, bermuda. Então vocês imaginam, eu sou obesa, caminhando de maiô, de bermuda, na praia, encontrando várias pessoas conhecidas. Mas eu ia, porque eu pensava assim, ó, hoje eu vou ter vergonha, mas vai ser o meu orgulho de amanhã. E eu caminhava todos os dias, pra mim não tinha ruim. Eu caminhava todo santo dia. E eu eu contava as calorias daquilo que eu comia e eu era extremamente rígida e rigorosa e disciplinada naquilo. Foi passando o tempo, eu fui emagrecendo. Até que chegou setembro e eu tinha que ir pra Porto Alegre, vir pra Porto Alegre fazer o meu estágio. E aí em seguida já era minha formatura e eu vim pra Porto Alegre, era frio ainda, eu vim com roupas de frio. E aqui eu tive que renovar meu guarda-roupa, eu tive que ir comprando roupas, porque as roupas não me serviam, eram enormes, sapatos, inclusive meu pé diminuiu de tamanho. Então eu emagreci 50 quilos nesse 1 ano, né? E é óbvio que as coisas que me serviam antes não me serviam mais, né? Então eu tinha esse namorado, né? Aconteceram várias coisas, terminamos. Não vou entrar em detalhes, foi uma coisa muito traumática. Mas enfim, terminamos. E eu vim morar em Porto Alegre, fiz o meu estágio, me formei, fiz a residência e fiquei aqui. Eu vim para fazer residência em medicina comunitária, que era o que eu queria. Trabalhar com o povo, trabalhar num posto de saúde, atendendo todas as áreas da medicina a nível ambulatorial. Era o que eu queria. E foi o que eu vim fazer. Passei na residência e vim fazer. Durante a residência, eu comecei a me dar conta do quanto a minha vida tinha mudado. Do quanto a forma de eu enxergar os outros, a forma de eu enxergar a mim mesma, a minha percepção do mundo, isso tudo foi mudando, e eu me tornei uma outra pessoa. Aquela Letícia, essa Letícia aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó, essa Letícia aqui, ela morreu. Tanto que não tinha vontade de voltar para Rio Grande, porque cada vez que eu voltava para lá eu me deparava com essa Letícia, né? Então demorou um tempo para eu conseguir lidar com isso, né? Então tá aqui, ó, essa Letícia aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Tem mais uma aqui, ó, essa foto aqui, ó, com 26 anos de idade, parece que eu sou mais velha que agora. Eu era feliz, eu achava que eu era feliz. E aí o curioso, né, disso tudo, tem mais uma aqui, ó. O curioso disso tudo é que vocês podem me perguntar, tá, Letícia, mas tu ficou mais feliz porque tu emagreceu? Porque tu mudou tua aparência? Não. Eu fiquei mais feliz porque o fato de eu ter emagrecido me permitiu enxergar que eu não precisaria ter emagrecido para me libertar de tudo que eu me libertei. Então essa é a grande sacada. A libertação, ela tá dentro da gente. Então eu precisei emagrecer para me libertar. Então talvez se eu não tivesse emagrecido e feito uma terapia ou outra coisa, talvez eu tivesse enxergado também essas coisas. Então o que eu quero deixar claro assim é que não é o fato de eu ter emagrecido que me libertou. De uma certa forma, sim, mas me fez enxergar que eu podia ter me libertado de outras formas também, não só através da mudança da minha aparência física. E aí eu comecei a pensar, isso quer dizer que parecia que não te incomodava tanto. Não me incomodava mesmo. E aí, gurias e guris, não sei quem é que tá me assistindo, eu pensei, um dia eu vou querer trabalhar com isso, né? Eu fiz medicina, trabalho no posto, super realizada no posto de saúde, era aquilo que eu queria fazer, mas eu pensei, um dia eu vou querer trabalhar com isso para proporcionar isso para as pessoas, né? De repente eu pensei em fazer um curso, uma pós-graduação de psicoterapia, ajudar as pessoas na sua autoestima e tal. Um dia eu tô num plantão, que eu fazia um monte de plantão por fora, porque salário de residente é uma miséria. E eu fazia um monte de plantão, um colega meu de plantão disse, eu tô fazendo um curso de pós-graduação em medicina estética na PUC. Opa! Me interessei. Mas aí liguei, me informei, era muito caro. E nesse meio tempo eu tinha perdido um plantão que eu tinha de 24 horas, que eu fazia em Guaíba.
E esse plantão, meu contrato tinha vencido, não podia ser renovado, enfim, já tinha sido renovado 2 vezes, não podia ser renovado de novo. E eu, puxa, esse plantão aí ia me pagar a mensalidade do meu pós, né? Mas enfim, não dava. Vocês não vão acreditar. No mesmo dia, o secretário da Saúde de Guaíba me ligou e me ofereceu esse emprego através de uma cooperativa. Eu disse pra ele que pela cooperativa eu não ia querer, porque eu ia ganhar menos. Ele disse, não, eu vou te cobrir por fora. Que era muito bom em emergência na época. Eu resolvia tudo, com poucos recursos eu resolvia tudo, né? Então os políticos me adoravam. E aí nesse dia voltou meu plantão, eu digo, opa, eu vou poder fazer meu pós. E aí eu consegui as liberações na residência para poder fazer os horários que tinha o pós e comecei a fazer o pós. Quando terminou o curso de pós-graduação eram 60 médicos e aí eu fui convidada para dar aula nesse curso e eu pensei, puxa vida, né? Eu devo ser boa nisso, porque de 60, né? Eu ser convidada para dar aula. E eu decidi então que era isso que eu queria para minha vida. Continuei fazendo plantão por questão de necessidade, né? E porque eu gostava também, sempre gostei. E aí, quando eu terminei a residência, antes de terminar o pós, quando eu terminei o pós, eu decidi então que vou abrir meu consultório. Primeiro eu atendi consultório de outras pessoas e depois eu resolvi abrir meu consultório. E aí eu não parei mais, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Porque eu sei o quanto a gente melhorando a nossa aparência, a gente pode mexer no nosso interior, né? E eu acho que eu tô aqui, a minha missão é quebrar padrões, né? Então eu tenho uma foto do antes e depois que eu vou mostrar pra vocês, que eu só tenho aqui no computador, eu não tenho impressa. Eu não sei como é que faz pra virar aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui no Fotos. Eu já deixo aberta, ó. E aí, claro que eu fiz plásticas, né? Fiz abdominoplastia, botei prótese no peito, puxei a coxa, fiz uma lipoescultura, né? Esse é o meu antes e depois que eu mais gosto. E aí me modifiquei por inteira, né? E aí, sempre fazendo atividade física, foi uma coisa que eu incorporei na minha vida, sempre me cuidando. Só que teve uma época, depois que eu terminei de emagrecer esses 50 quilos, eu engordei 8 quilos e nunca mais eu saí disso. Eu passava fome, eu fazia muita atividade física e qualquer alface me engordava. Fui para Buenos Aires num congresso de estética com uma colega que é oncologista e nutróloga, e ela é minha amiga, a Daniela Katz, de Caxias. E aí um dia eu disse pra ela, ai Dani, pelo amor de Deus, eu tô comendo tanto croissant, tanta coisa que eu vou engordar uns 5, 6 quilos nessa semaninha que a gente tá aqui. Ela, não é possível, Letícia, imagina que tu vai engordar 5, 6 quilos. Vou, Dani, vou engordar 5, 6 quilos. Ela, mas não é possível. Eu digo, vou engordar. E aí ela assim, tu não tem resistência periférica à insulina? O meu trabalho de conclusão na faculdade foi sobre isso. E eu não me lembrava. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Porto Alegre foi dosar minha insulina lá em cima. Comecei a fazer tratamento, tomar uma medicação para corrigir essa resistência periférica à insulina. Em 6 meses, sem alterar absolutamente nada dos meus hábitos, porque eles já eram extremamente saudáveis, eu emagreci 12 quilos. E a minha vida se divide antes desse medicamento e após o medicamento. Porque depois que eu comecei a tomar esse medicamento, se eu como, eu engordo. Se eu não como, eu não engordo. Eu passei a ser uma pessoa normal. Então, isso me trouxe, esse diagnóstico de resistência periférica à insulina foi extremamente importante para mim, foi um divisor de águas, porque a partir daí eu me tornei uma pessoa normal, porque antes era muito sofrimento, eu fazia dieta, exercício, né, Dani? E me cuidava, quando eu chegava aqui me pesava, tinha ganhado 1 quilo, 2 quilos, eu chorava, eu sofria demais. Enfim, aí consegui, né? Acho que foi 2010, mais ou menos isso. A partir de então, sempre me cuidando. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz atividade física, musculação. Uma época eu viciei em corrida, participava de provas, sempre fazia as provinhas de 5 quilômetros, sempre correndo, sempre correndo. Tinha minhas corridinhas na Beira-Rio. Aí eu conheci o Henrique, né? Meu atual marido. E o Henrique... Quando eu conheci o Henrique, a história é engraçada, porque eu conheci ele pelo Tinder, né? E quando eu vi a foto dele no Tinder, eu não sei por que eu dei match, não me perguntem, é coisa de destino, sei lá, não tem explicação. Eu dei o match, porque eu nem gostei dele, mas dei o match ali e deu. E aí ele começou a falar comigo, e eu abri o Facebook dele e falei, nossa, meu Deus, esse cara é muito gordo, não dá, porque, não que eu não goste, não é questão estética, a questão é que se eu boto um gordo na minha vida, eu tô ferrada, porque eu sou comilona, né?
Se eu botar um gordo, eu vou engordar. Então, pá, tirei ele. Nem respondi a mensagem que ele me mandou no Facebook. Passou um tempo, conheci outro cara, saí com outro cara, né? Livre, assim, em busca de alguém. Aí um dia ele me posta uma foto bem mais magro. Eu falei, opa, esse gordinho tá se cuidando. Esse gordinho se cuidando já dá, né? Pra pensar no assunto. Porque se é uma pessoa que se cuida, né? Vai me ajudar a me cuidar também. Não vai atrapalhar o meu autocuidado com relação a isso, né? E aí, fomos nos conhecer, nos apaixonamos, não nos desgrudamos mais. No primeiro semestre, a gente se cuidou, caminhava até correr, ele corria comigo. Entrou na minha onda, ele já tinha emagrecido quase 30 quilos. E aí a gente foi se mantendo. 6 meses depois, ele começou a mostrar um Henrique que não era aquele. Comilão, que colocava a ansiedade dele na comida. E aí eu chamava atenção e eu comecei a ficar assustada com aquilo. E ele começou a ganhar peso. Mas enfim, ele sempre tentando controlar, fazendo alguma atividade física, né? Até que a gente resolveu engravidar. Quando a gente resolveu engravidar, eu já tava um pouco acima do meu peso, porque a gente tinha moto, né? A gente fazia viagem de moto, e a gente tinha aquelas motos grandes, e a gente foi pro Chile e pra Argentina. E aí, na volta da viagem, o Henrique, a gente resolveu, então, não vamos nos cuidar mais, e no meu primeiro ciclo fértil eu engordei. Na minha gravidez, no início, eu fiquei muito mal, porque o meu corpo se modificou muito, e eu fiquei muito inchada, eu fiquei muito perturbada de verdade, assim, por mais que eu tivesse planejado aquela gravidez, as mudanças no meu corpo me incomodaram demais. E aí eu me lembro da minha obstetra, a Deia, um beijo pra ela. Ela disse, Leti, é a tua única gravidez, né? Tu tem 41 anos, relaxa, né? Come saudavelmente, mas não fica te prendendo a isso, não fica neurótica, curte a tua gravidez, coloca os teus, né, pensa em outras coisas, bota os teus valores em outras coisas. Aí fui numa nutricionista especializada em gestação, me deu uma dieta super bacana, conversou comigo sobre isso também, na importância de eu curtir esse momento, de eu não restringir a minha alimentação. Enfim, obedeci tudo que a Nutri falou, tudo que a Nutri disse para eu comer, eu comia. E mais um monte de porcaria que me dava vontade de comer, eu comia. Então, assim, eu não tinha desejo. Eu tô com desejo de comer tal coisa. Mas se eu visse uma coisa e aquilo me desse vontade de comer, eu chegava a babar. E ai de quem tentasse me impedir de comer aquilo. Eu era capaz de bater em alguém se tentasse me impedir de comer aquilo que eu queria. E aí foi, né? Eu e o Henrique engordamos um monte. Ele engordou junto comigo na gravidez. Eu engordei 25 quilos. Ganhei o Gabriel, voltei a me cuidar, mas um fenômeno incrível aconteceu, assim, vocês podem não acreditar. A minha determinação foi parida junto com o Gabriel, porque assim, eu não tinha força, não tinha vontade de me cuidar, vontade de fazer exercício. Eu até comprei um carrinho, um Queenie, que é aqueles de roda, de pneu, para ir correr com o Gabriel, para ir caminhar com o Gabriel. E no início eu fui, tanto que eu consegui emagrecer no primeiro ano. No aninho dele eu tinha emagrecido bastante, já tinha conseguido emagrecer bastante. Mas aquilo não era mais prioridade pra mim. É como se os meus valores tivessem mudado e como se eu não tivesse mais me importando tanto com a minha aparência quanto eu me importava antes, porque antes até era uma coisa meio neurótica, sabe? Uma coisa, o fato de eu ter lutado a minha vida inteira contra o peso, então era uma coisa muito neurótica. Então acho que o Gabriel me trouxe esse equilíbrio, sabe? Então agora o Gabriel tá com 4 anos, eu tô conseguindo emagrecer lentamente, veio essa porcaria dessa pandemia, né? Que eu confesso que eu engordei. Mas eu já tô me cuidando, já emagreci, de um mês pra cá eu tô me cuidando e já dei uma emagrecida e assim eu quero ir indo até eu chegar num peso que eu me sinto bem. Qual é o peso que eu me sinto bem? É o peso que eu me sinto bem. É gordinha, ainda é gordinha, porque eu nunca fui uma pessoa magra, eu não fiz bariátrica, né? Eu nunca vou conseguir chegar num peso tão abaixo, porque eu já tentei várias vezes e pra mim é muito complicado. Existem meios, né? Mas eu não quero ser radical. Então, se eu chegar no peso que eu quero, que é mais ou menos uns 6 quilos a menos do que eu tô agora, eu já fico muito feliz. Muito feliz, muito feliz. E também não tô neurótica pra isso.
Tô indo aos poucos, tô indo do meu jeito, comendo saudavelmente, cuidando do índice glicêmico daquilo que eu como, porque hoje em dia a gente tem esse apoio, né? Esse conhecimento que a gente, sabendo o índice glicêmico daquilo que a gente tá comendo, a gente pode controlar o nosso peso. Então isso é uma coisa bem importante. Então hoje a minha vida é essa, é cuidados permanentes. Eu só conheço uma pessoa, que é um primo meu, que tem a idade mais ou menos da minha mãe, que ele era obeso na juventude, é magro hoje em dia, nunca fez nenhum procedimento para isso, e ele leva isso de boa. Porque eu penso assim, eu, Letícia, e as pessoas que eu conheço que têm problema de obesidade, a questão é muito da cabeça. E eu já fiz muita terapia para isso, e não adianta. Quem é comilão, é comilão. Então não adianta me dizer... Ah, tu vai fazer terapia, tu vai ver a importância. Sim, é óbvio que eu vou ver a importância de me cuidar, é óbvio que eu vou sentir os benefícios de me cuidar, é óbvio. Mas eu sempre vou ser comilona. Isso vai estar sempre dentro de mim. Essa Letícia comilona vai estar sempre dentro de mim. O que eu fiz? Eu aprendi a lidar com ela. Eu aprendi a controlar essa Letícia que está dentro de mim, que às vezes sai para fora. Nessa pandemia, por exemplo, em vários momentos, a Letícia é comilona. Ainda mais que ela tem um Henrique comilão do lado. Então, a gente tem várias piadas, eu e o Henrique, a respeito disso. A gente não posso falar nesse horário, mas a gente tem várias piadas dessa questão da gente comer e ter engordado junto, né? Mas eu procuro me cuidar bastante e me cuido muito mais que ele. Agora ele tá maneirando mais, ele tá se cuidando mais, porque ele tava meio assustado, assim. E então acho que ele vai entrar no eixo agora. Até pela saúde, pela questão da saúde, né? Os exames dele estão todos bem, mas ele tá bem acima do peso. Então, eu digo assim, lá vai os gordinhos, os gordinhos vão passear, né? Eu chamo a gente os gordinhos. Sem peso isso, sabe? Uma coisa leve, uma coisa que não me pesa mais, uma coisa que não me machuca mais. Porque eu acho que o fato de eu ter sido mãe, né? Que é outra live que eu vou fazer para contar para vocês a história da minha maternidade. Mudou muito os meus valores, mudou muito o meu enfoque, a forma de enxergar as coisas, né? Então, acho que isso muda, toda mulher, né, se modifica nesse sentido, não de se largar de forma alguma, né, porque a tendência né, quando a gente tem nenê pequeno, a tendência da gente é se largar, mas isso não pode acontecer, eu não deixei acontecer. A Dani tá avisando que tem uma pergunta aqui, ó. Letícia, pode ser um fator genético? Não sei onde é que tá. Aqui no ponto de interrogação? Não. Letícia, pode ser um fator genético? Óbvio, aqui o Adroaldo, óbvio que tem a genética, né? É óbvio que tem genética, os fatores constitucionais, cada organismo é um, né? Tem gente que tem um metabolismo super acelerado, que pode comer o que quiser, que não engorda. E tem gente que tem um metabolismo super lento, que qualquer coisa que comer vai engordar. Então tem essa questão da resistência periférica à insulina também. São muitos fatores na obesidade. Eu não vou entrar nesse lado médico, porque não é a minha especialidade. Posso até convidar algum colega meu, alguma colega minha que lida com isso. Não sei se a Jocely tá aí ainda, né? Jocely Endócrino. Então eu vi ela entrar, não sei se ela já saiu. Posso convidar a Jocely para a gente falar sobre isso, né? Os fatores que influenciam na obesidade. Então tem vários fatores, é óbvio que a genética ela influencia muito, né? Então, e claro que eu acredito que os cuidados e a alimentação que a gente tem na primeira infância influenciam muito no grau de obesidade que vai se ter futuramente. Então, hoje em dia, se tem muitas crianças obesas. E existe até crianças com diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 é causada por obesidade em pessoas bem mais velhas. E hoje a gente sabe que existem vários casos de diabetes tipo 2 em crianças obesas, porque o índice de crianças obesas aumentou muito de uns anos para cá. Então a gente tem que prestar muita atenção nas nossas crianças e no que elas se alimentam. Então o Gabriel estava numa escolinha que ele levava o lanchinho dele e ele é muito tranquilo com relação a isso. Ele via as crianças comendo. E essa escola era muito rigorosa também com relação a... Inclusive era tudo orgânico, era tudo super controlado. Mas ele é super tranquilo, assim. Ele come o que eu mando, não interessa se os colegas estão comendo alguma coisa, outra coisa. A única coisa que ele não resistia, que as prof diziam, era pão de queijo. O resto, bolo, passava tudo batido. Porque ele não tem essa fixação com a comida que eu tinha, porque pra ele nada é proibido. Às vezes ele pede pra eu fazer um bolinho pra ele, eu faço. Então, não é uma coisa, né? Se ele não comeu açúcar naquele dia, não custa nada eu fazer um bolinho pra ele. Às vezes faço de caneca no micro-ondas e ele come aquele bolinho, mata a vontade dele e pronto, passou. Então é isso, gente. Alguma pergunta a mais?
Vamos ver, quem não pisou na jaca nessa pandemia, é verdade, mas sabe que eu tenho algumas pessoas que eu conheço que aproveitaram essa pandemia, algumas pacientes para emagrecer, sabe, são vencedoras, assim, que conseguiram se cuidar e se focaram e emagreceram. A minha irmã tá dizendo aqui, ela é madrinha do Gabi também. Ela tá dizendo, o Dedê quer pipoca, ele pede pipoca. Ele pede, tem algumas coisas que ele pede, mas a gente faz pipoca no micro-ondas pra ele, naquele potinho de silicone. E ele acha ótimo e come aquela pipoca de lanchinho. Então a gente cuida bastante da alimentação dele. A minha Dinda ali, ó, que live mais gostosa. Gostosa é tu, tô morrendo de saudade. Vamos se ligar hoje. E eu não sei quanto tempo a gente já tá aqui. Não sei quanto tempo eu falei, meia hora. Eu acho que é um tempo bom de live, né? Porque quando fica gravado, quem assiste depois fica muito cansativo, né? Pra quem vai assistir o que ficou gravado. Se tiverem perguntas, podem fazer. Tô aqui à disposição. Vamos aguardar mais um pouquinho. E o que eu quero deixar assim, ó, é que eu tô aqui pra gente quebrar padrão. Ninguém tem que ser escravo de nada. A gente tem que ser feliz como a gente é e como a gente quer ser. Se a gente tá acima do peso e a gente não se sente bem, a gente tem que emagrecer. Se a gente tá acima do peso e a gente se sente bem e a nossa saúde tá bem, a gente não tem problema nenhum. Pode continuar desse jeito. E outra coisa que é importante que eu esqueci de contar, que quem vive isso que eu vivo a minha vida inteira tem altos e baixos. Então a gente tem o efeito sanfona. É inevitável. Então tem épocas que a gente tá mais gordinha. Se vocês forem olhar meu Instagram, tem épocas que eu tô mais gordinha, tem épocas que eu tô mais magra. E assim é a vida. Não tem jeito. Tem épocas que a gente se cuida mais, tem épocas que a gente se cuida menos. E acho que assim a minha vida vai ser até o final, né? Tô louca pra fazer uma plástica na minha barriga com a Caísa Justo. Esses dias ela me assistiu. Hoje eu botei um pouco mais tarde pra ver se ela conseguia entrar, mas ela fica no consultório até às 8. Então acho que ela não vai assistir, mas depois eu sei que ela assiste a minha gravação. Eu quero que a Caísa opere meu abdômen de novo, né? Quero ficar com a minha barriga reta como era antes, porque é a única coisa que tá me incomodando. Não me importa ser gordinha, eu só não gosto de ser barriguda. E eu tô, né? Minha barriga ela tá, então eu uso coisas que disfarço e tal, mas eu prefiro a minha barriga retinha como ela era antes. Então a Caísa vai dar jeito nisso. Mas até isso eu mudei, né? Eu já fiz 2 cirurgias plásticas imensas. Uma lipoescultura com uma abdominoplastia. E depois eu botei silicone com uma lipoescultura puxando a coxa. Então foram 2 cirurgias enormes, eu não tinha o menor medo. Agora, depois de ser mãe, morro de medo que aconteça alguma coisa comigo. Então foi por isso que eu não fiz a plástica até agora, né? De medo. Mas vai chegar um momento que eu vou ter a coragem de fazer a minha cirurgia e vou fazer. É uma luta, né? É uma luta constante. As mulheres estão falando ali que depois dos 40 é real. A única coisa que sobe é a gengiva. A gente tem que se cuidar, não adianta, né? Ó, meu compadre, aí, ó, o padrinho do Gabi entrou. Jorge, tô morrendo de saudade tua, compadre. Vem do Rio, vem cuidar da gente aqui. Porque ele é terapeuta holístico e ele cuida um monte da gente. E eu tô morrendo de saudade dele. Meu tio Sérgio é ortopedista, casado com a minha Dinda, que é ginecologista, que falou aqui também. Ele diz que não gosta de barriga, mas ele tem uma pança. Mas ele se cuida, eles emagreceram um monte, ele e a minha Dinda se cuidam um monte, eles fazem exercício agora na pandemia, eles estão se cuidando. Então eles são um exemplo para mim em todos os sentidos, como médicos, como pessoas, como casal, e eles são tudo para mim. E eu quero assim, ó, deixar bem claro, porque eu sei que meu pai e minha mãe talvez estejam me assistindo ou vão assistir depois. Eu sou grata a tudo que vocês fizeram por mim a vida inteira. Pode não ter funcionado da maneira que vocês queriam, da maneira que eu queria, mas eu sei que vocês fizeram o melhor por mim, o que vocês puderam fazer. Eu sei que até vocês pagaram muito caro pelo meu tratamento financeiramente. E eu sei o quanto custava vocês me levar a outra cidade para consultar, porque vocês queriam o meu bem. Então, assim, toda a minha gratidão a vocês por terem cuidado de mim e feito a parte de vocês quando eu era criança. Claro que depois de grande, vocês não tinham mais o que fazer. E assim mesmo, quando eu emagreci, foi quem me apoiou. Quando eu fiz as minhas plásticas, foram quem cuidaram de mim, foi quem zelou por mim. Meu pai quase morreu quando me viu pós-operada, inchada. Quase teve um troço. Então, são as pessoas que cuidaram de mim.
A mãe tá dizendo que tá assistindo. Então, assim, a minha gratidão a vocês é gigante. Nunca eu quero que vocês pensem. Até esses dias eu falei, sem querer, lá em casa, que a culpa era desse tratamento que eu fiz quando era criança. E não é. A culpa é do tratamento, mas não da intenção. Porque eu sei que a intenção e o cuidado de vocês foi sempre o máximo que vocês puderam fazer por mim. Vocês sempre foram pais maravilhosos pra mim, pra Laurinha, e a gente é extremamente grata. E a gente é hoje quem a gente é, graças a vocês. Tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui, porque eu já tô chorando. Quero deixar o meu abraço, meu agradecimento a vocês. Eu peço que vocês lidem com respeito às pessoas que vão assistir isso, né, que esteja gravado. Eu me expus, né, eu abri a minha vida, abri o meu coração para vocês. Então, eu sei que existem muitos, quem tá na internet se expõe, e Thaís, e tem muitos haters, né, muitas pessoas que vão fazer comentários, vai te cuidar, sua gorda relaxada. Eu sei que vai acontecer isso, mas eu quero dizer que a minha intenção aqui é ajudar as pessoas que passam por esse mesmo problema que eu, que é difícil, que solução mágica não existe, né? Milagre não existe, tudo requer esforço e que nem sempre a gente está disposto a ser esforçado, né? E que a gente é humano e tá tudo bem, né? A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, com as nossas limitações, né? Então a gente tem que fazer o possível, mas aceitar as nossas limitações também. Certo? Obrigada, gente. Obrigada do fundo do meu coração pela audiência de vocês. Semana que vem tem outra live. Eu tô na minha cabeça com uma ideia muito legal. Tomara que dê certo, porque eu dependo ainda de que uma pessoa aceite o meu convite, que é a minha terapeuta, minha psicóloga. Eu quero que ela venha falar aqui de mim também, de algumas dificuldades minhas e dificuldades que todo mundo tá tendo. Beijo pra vocês. E até a próxima, então, tá bom? Muito obrigada!